Você já teve a sensação de que você muda de ambiente, muda de emprego, muda de relacionamento, mas parece que está sempre vivendo a mesma história? Como se a vida estivesse repetindo os mesmos problemas com pessoas diferentes? E se eu te dissesse que talvez não sejam as situações que estão se repetindo, mas sim os padrões dentro de você? A maioria das pessoas acha que o problema está nas circunstâncias, mas na maior parte das vezes o problema está nos filtros, nas crenças e nos comportamentos que ela leva para situações. Porque você pode mudar de trabalho, de cidade, de relacionamento, mas enquanto você não mudar a si mesma, vai continuar vivendo diversas versões do mesmo problema. Isso tudo porque o nosso cérebro, ele adora e ele sempre vai preferir tudo aquilo que é familiar, que é conhecido, que ele já sabe, que ele já consegue prever o resultado. Ainda que isso seja ansiedade, frustração, tristeza, rejeição, escassez, abandono, relacionamentos complicados, porque na verdade familiaridade não é a mesma coisa do que felicidade. Então, mesmo que aquilo que é familiar, que é conhecido para o nosso cérebro, nos traga um certo sofrimento, ele sempre vai optar pelo familiar, pelo conhecido, somente porque ele tem como função nos manter vivos e para isso ele precisa economizar energia. E tudo aquilo que está automatizado não está gastando energia, ou seja, seguindo essa lógica, a gente segue repetindo aquilo que a gente já sabe, já conhece, não precisa gastar energia com algo novo ou diferente, e com isso a gente se mantém vivo com reserva de energia caso a gente precise lutar ou fugir em algum momento. Só que tudo isso existe na nossa vida e fica reverberando enquanto a gente não está consciente do que está acontecendo. O piloto automático, ele vai sempre estar girando numa inconsciência. Ou seja, se eu estou no piloto automático, existe um padrão que está rodando, que está reverberando, em que está acontecendo sozinho. Eu não estou consciente, mandando comandos para que algo aconteça. Existe um padrão, aquilo está programado e vai ser rodado, vai acontecer naturalmente, porque esses caminhos neurais, essas crenças, esses padrões já estão estabelecidos. Então, o meu cérebro, o meu corpo já sabe o que fazer, já sabe como reagir, já sabe quais hormônios liberar, já sabe como responder, já sabe como fazer. Eu não preciso tomar consciência daquela reação, ela já vai vir automaticamente. O problema é que esse padrão automatizado, ele normalmente vai acabar limitando a nossa vida e vai nos manter presos nas crenças que a gente adotou ao longo da nossa vida. Enquanto a gente não entende o que está acontecendo, não toma consciência para sair desse ciclo automático e repetitivo, a gente vai continuar replicando as coisas, mesmo que sejam negativas para a nossa vida. Então lembra, aquele conhecido, aquele familiar, por mais que traga sofrimento para a nossa vida, vai ser a escolha do nosso cérebro sempre, porque esse piloto automático sempre vai ser o que ele vai escolher, porque é a função dele economizar energia. E com isso, a gente passa a viver toda a nossa vida a partir desses filtros, a partir da forma como a gente começa a enxergar todas as circunstâncias através daquilo que a gente acredita. E com isso, é claro que a gente vai começar a sabotar a nossa própria vida, os nossos próprios resultados, a nós mesmos. Porque a gente sempre na nossa vida vai fazer escolhas que vão confirmar as nossas crenças. Então a gente vai enxergar e vai tomar decisões e vai viver a nossa vida a partir do filtro que é criado a partir das nossas crenças e da nossa identidade, através daquilo que a gente acredita sobre nós e sobre a nossa vida. Então nós sempre vamos nos comportar de maneira coerente com aquilo que nós acreditamos e nós sempre vamos viver algo que é coerente com o que nós acreditamos. Então eu costumo sempre falar que a nossa vida, ela funciona através de coerência. Sempre precisa haver coerência e sempre vai existir coerência na nossa vida. Coerência entre o que a gente pensa e o que a gente sente, coerência entre o que a gente acredita e o que a gente vive, coerência entre o que eu acredito e o que eu vejo de oportunidades, o que eu enxergo de fato na minha vida, coerência entre os resultados que eu tenho e o que eu alimento internamente. Nunca vai existir uma incoerência nessas coisas. E talvez você pense, mas é incoerente porque eu tenho um resultado X, mas eu gostaria muito de ter um resultado Y.
Só que se você não está tendo o resultado que você deseja, lembre-se que não é uma incoerência entre o que você está produzindo internamente e o que você está colhendo, porque isso não vai existir na nossa vida. Você desejaria um resultado diferente, mas você está produzindo coisas que trazem esse resultado X. Se você internamente estivesse produzindo algo que o resultado seria Y, você já estaria colhendo Y. Então lembre, você planta e você colhe exatamente a mesma coisa que você plantou. Na nossa vida é exatamente dessa forma. Tudo aquilo que a gente está vivendo é porque a gente está criando, a gente está alimentando internamente primeiro. Então, sempre na sua vida, você vai comprovar, você vai vivenciar aquilo que você acredita. Então, se você acredita, por exemplo, que você é insuficiente, o seu cérebro vai procurar, vai rastrear, vai filtrar justamente situações que comprovem isso que você acredita. Se você acredita que, por exemplo, você sempre é abandonado, o seu cérebro vai continuar procurando evidências desse abandono e situações onde você se sinta e você viva exatamente isso. Então, muitas vezes a gente costuma achar que a gente não tem sorte ou que o mundo está contra nós, porque a gente tem uma visão sobre a nossa vida e a gente acaba sempre vivendo aquilo que a gente acredita, e a gente até para de pensar que pode ser uma crença nossa, porque a gente acredita e a gente vive todas as vezes, em todos os momentos dentro da nossa vida. Como que isso pode ser uma crença minha? Se eu tô vivendo na prática, no meu cotidiano, no meu dia a dia, isso aqui tá se revelando toda vez para mim. Só que é justamente isso. O nosso cérebro vai ter essa função de filtrar, de selecionar aquilo que a gente considera importante. E aquilo que a gente acredita, a gente considera importante. Então nós vamos ver o mundo através do que nós acreditamos. Então por isso que nós vamos sempre comprovar aquilo que a gente acredita. E esse padrão, ele não vai existir para punir você. Ele vai existir para que você consiga identificar o que ainda precisa ser trabalhado e transformado em você mesmo. Porque tudo aquilo que você não cura, você tende a sempre repetir. Então, enquanto existe ainda um ciclo se repetindo na sua vida, é porque você ainda não entendeu, não identificou e não trabalhou, não curou aquilo, porque senão você não estaria mais repetindo exatamente as mesmas coisas. Então, de modo geral, é muito importante que a gente entenda, que a gente sempre resgate essa ideia e esse entendimento de que quando as coisas acontecem na nossa vida de forma repetida, a gente vive ciclos repetidos, padrões repetidos, situações muito semelhantes, e a gente começa a acreditar que a vida está contra nós, ou que a gente não tem sorte, ou que todo mundo está se voltando contra nós, é importante a gente lembrar que a nossa vida sempre vai funcionar através de coerência. Se eu estou colhendo um resultado que não é o que eu desejava colher, se não estou satisfeita com o meu resultado, eu preciso olhar não para o resultado. Esse eu já estou vendo e eu já sei que eu não quero esse resultado. Eu preciso olhar para o que eu estou produzindo internamente, para aquilo que eu estou plantando. Porque da mesma forma que quando a gente vai plantar uma semente e a gente vê que os frutos daquela semente não são bons, a gente não vai mudar o fruto, a gente não vai mexer na árvore, a gente vai mexer na semente que a gente plantou. Na nossa vida é exatamente assim também. A gente precisa mexer naquilo que realmente vai produzir resultados diferentes. E internamente a gente precisa olhar para as nossas crenças, para os nossos padrões, para a nossa identidade, para a forma como a gente se enxerga, para aquilo que a gente acredita sobre nós, sobre as nossas capacidades, sobre a nossa vida, enfim. Isso tudo que a gente acredita vai determinar a vida que a gente leva e os resultados que a gente colhe. Então, os padrões repetidos, as situações semelhantes dentro da nossa vida não são nada mais, nada menos do que nós mesmos produzindo exatamente as mesmas coisas inúmeras vezes. A gente tendo os mesmos pensamentos, os mesmos comportamentos, os mesmos sentimentos, as mesmas reações, as mesmas crenças, os mesmos padrões. Ou seja, se nada muda internamente, é impossível que os resultados externos mudem. Só que muitas vezes a gente acaba esquecendo de olhar para isso, porque a gente se preocupa mais com o resultado, porque afinal de contas é o resultado que eu quero mudar. Só que a gente não vai conseguir mudar o resultado aqui fora sem mudar internamente. A gente precisa
voltar por esse caminho, fazer o caminho inverso e olhar para a nossa raiz, para o nosso interior, para aquilo que a gente está produzindo internamente. Por que eu estou repetindo esses mesmos ciclos? Porque os meus relacionamentos não dão certo. O que eu acredito sobre relacionamentos? O que eu acredito sobre mim em relação a um bom relacionamento? Eu acredito que é possível viver um relacionamento extraordinário? Por que eu estou vivendo o mesmo ciclo na minha vida profissional? O que eu acredito em relação ao trabalho? O que eu acredito em relação às minhas capacidades? Como eu me enxergo? Como eu me vejo? O que eu acho que eu sou capaz de fazer? Qual é o potencial que eu vejo em mim mesmo? Ou seja, essas crenças, elas estão literalmente determinando os resultados que você tem, porque você sempre vai viver uma comprovação do que você acredita. Então, se você está com resultados ruins, significa que você está acreditando coisas ruins sobre você e sobre a sua vida. Então, para mudar esses resultados, você tem que mudar essas crenças que estão por trás desses resultados, porque você, a sua vida toda, sempre vai girar em torno daquilo que você acredita. Você vai se comportar, você vai reagir, você vai responder, você vai fazer somente aquilo que você acredita que você pode, que você deve, que você consegue fazer. Você nunca vai fazer algo que você acredita que não é capaz de fazer. Então, os resultados são simplesmente um reflexo muito nítido daquilo que você acredita. Então, talvez todos esses ciclos repetidos que você tem vivido na sua vida, talvez seja a vida tentando mostrar algo sobre você. Porque enquanto você não obter a consciência, esse padrão não vai mudar. E se o padrão não muda, os resultados também não mudam. E é por isso que o caminho sempre vai ser para dentro. A gente precisa lembrar que nós estamos produzindo a nossa vida todos os dias, através daquilo que nós estamos pensando, sentindo, através daquilo que nós estamos acreditando. Por isso que é tão importante que a gente dê a devida priorização para isso, a devida importância para essa área da nossa vida, porque a gente, querendo ou não, isso está determinando a nossa vida e os nossos resultados. Quanto antes a gente consegue entender isso para usar toda essa dinâmica ao nosso favor, antes a gente consegue mudar tudo isso que está por trás dos nossos resultados, para que aí sim a gente seja capaz de produzir causas diferentes que vão trazer efeitos diferentes. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse assunto tenha feito sentido para você. Se esse assunto foi relevante para você de alguma forma, deixa um like aqui embaixo desse vídeo e aproveita para se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Assim você não vai perder nenhum vídeo novo que eu trago por aqui todas as semanas. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até o próximo.